Agora, a gente tem que entender o seguinte. Andando um pouquinho mais para a direita ali da minha tela, a gente vai começar a monitorar o quê? Os players, né? Tem gente negociando no mercado. Bancos, instituições financeiras, corretoras. E são diversos players que a gente tem no mercado, principalmente no mercado brasileiro. Eu vou mostrar para vocês a lista deles aqui, ó, e é extensa, tá? Agentes, né? Então tem todo mundo que é listado e autorizado a operar no mercado financeiro, está aqui nessa lista. Quando nós, pessoa física, resolvemos operar na bolsa, o que a gente faz? A gente abre conta numa corretora e a partir dessa corretora a gente envia as ordens para o mercado. No meu caso, no caso de vocês, cada um tem conta numa corretora. No meu caso, eu opero pela BTG. Então, quando eu envio uma ordem para o mercado, essa ordem é enviada pelo player BTG. Então, os players aqui eles têm vários clientes e a gente consegue, pelo perfil do player, tentar entender qual o tipo de atuação dele, quem que está atuando. Por quê? Existem bancos que a gente sabe, pelo menos estudando os players a gente vai descobrir isso. Existem bancos que só tem institucional operando. Existem bancos que só tem estrangeiro operando. Existem as corretoras que só tem pessoa física operando. Então, pela característica dos players, a gente consegue agrupar esses caras todos aí, para que a gente possa entender o que cada um deles faz e como ele faz. Resumindo, eu sei que um cara que é pessoa física, ele tem menos força, menos quantidade de lote para poder colocar no mercado do que um estrangeiro que tem uma pancada de lote e pode comprar muito, vender muito. É a mesma coisa institucional, entendeu? Então, assim, dependendo da característica do player que a gente está analisando, que está comprando ou que está vendendo naquele momento, a gente consegue entender se esse cara é forte o suficiente para levar ao mercado ou se ele é fraco e a gente não deve muito se empolgar com aquele movimento. Então, a partir daí, a gente, pelo menos eu em 4 anos de mercado, eu fui classificando esses players, eu fui entendendo esses players e eu fui dando até uma cor para cada um deles. Vocês podem ver que aqui nessa parte do meu gráfico é tudo colorido. Ó. Então, para cada cor aqui, é um grupo de player. Então, só um exemplo, o vermelho é um player institucional nacional. Um banco, uma empresa, uma instituição aqui do Brasil. No caso, o verde é um estrangeiro, só banco estrangeiro. O amarelo é UBS, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais desse player para vocês aqui, que é muito importante. Vamos pegar os azul claro é pessoa física. Então, assim, a gente consegue... Pessoal, deu uma oscilada na minha internet aqui. Voltou para todo mundo aí? Vocês podem confirmar para mim? Voltou. Então, deixa eu compartilhar Só de novo. compartilha a tua tela de novo. Tá, Essa oscilou última aqui. parte aí que tu mostrou não estava aparecendo. Então, vamos lá de novo aqui. Pequeno probleminha aqui. Beleza. Então, voltando. Bom, falando dos players aqui, né? O que eu estava comentando, não sei até onde vocês ouviram, eu vou repetir. Para cada player, a gente tendo uma característica desse player, conhecendo esse player, a gente sabe um pouco de como que ele vai atuar, de como que ele pode estar entrando no mercado, se ele é um player que monta posição, não monta. Deixa eu só mutar tudo. Passa lá em casa, vê se o Antônio quer ir lá pra você. Pera aí, tem alguém que tá com o microfone Eu ia aberto. brincar com ele agora, mas não sei se tá com ele agora. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, eu não sei quem é. Bom, deixa eu ver. Bom, eu acho que agora deu certo. Vamos lá. Então, de acordo com cada player que a gente analisa, a gente consegue traçar uma característica de como que ele atua e a gente pode usar isso a nosso favor para complementar as nossas análises e operações. Então, geralmente, quando vocês escutam a gente falando, se alguém já acompanhou lá no Discord, a Renata, o Rômulo falando, olha, o IBS está comprando, olha, a Necton entrou,
A Ideal tá ali, mas só tem PF. A gente tá o quê? Olhando player. A gente sabe distinguir a atuação de cada um deles e a gente consegue, com base nessa atuação, tirar algumas informações importantes para o nosso operacional. Tão importantes que eu vou mostrar para vocês agora uma análise rápida do dia de hoje e como que o preço andou de acordo com a atuação dos players. E agora vocês vão começar a entender um pouco dessa mágica, que para mim, quando eu descobri a análise de fluxo, tudo mudou no meu operacional. Então vamos lá, vou começar com vocês aqui, ó, só para vocês entenderem. Hoje o mercado abriu pequeno gap de baixa. Ele consolidou os primeiros minutos de mercado aí até a abertura do aviso, ele consolidou aqui, ó. Se a gente for analisar os players, a gente vai ter o seguinte: no começo do mercado tinha muito. Eu vou mostrar essa janela aqui para vocês, pessoal. Deixa eu até deixar ela maior para que vocês possam identificar os movimentos comigo aqui, ó. Essa janela, ela nada mais é do que a evolução do saldo dos players no dia. O que é o saldo? Quando você compra e quando você vende, você monta uma posição, uma quantidade de contratos, seja na compra ou seja na venda. E você acumula essa posição ao longo do dia. Então, por exemplo, ó, a Ideal, que é esse player azul, ela está nesse momento, se a gente for parar para analisar a Ideal agora, ela está nesse momento comprada em 21 mil contratos de índice, ela é a mais comprada do dia. A um preço médio de 113.648. Mas como que ela chegou nesse 21 mil aqui, ó? Aí tá que o player azul é a Ideal, ó. Ela começou o dia sem fazer nada, ela vendeu um pouquinho, depois ela comprou, depois ela vendeu, e esse gráfico todo aqui mostra a evolução da Ideal no dia, ou seja, mostra a evolução do player no dia, como que ele montou aquela posição, como que ele chegou até ali. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui. Começo do dia, consolidação, começo do dia dos players, até umas 10 horas aqui, ó. A gente teve um grande player vendendo, forte, mais um outro player vendendo forte, que foi a própria Ideal, e tivemos um player comprando. Tá? Então, se a gente for identificar aqui as três grandes atuações nesse começo de dia, pegando essa consolidação e analisando os players, nós tivemos três players atuando forte nesse momento aqui. Tivemos a Necton vendendo bastante. Desculpa, não é nem a Necton vendeu depois. Ó. Vou pegar o roxinho aqui. Ó. Roxinho é a Liquidez. A Liquidez vendendo bastante. Tivemos a Ideal vendendo bastante. E tivemos o Bradesco comprando contra esses players aqui. Aqui, pelo gráfico, dá para a gente ver que existia uma pressão vendedora maior do que a compradora. Tanto é que o índice ele tentou 2 vezes cair, ó, e não caiu. Mas existia uma pressão vendedora. Os players estavam tentando colocar o preço para baixo. E reparem que, é isso que eu quero mostrar para vocês. Para toda puxada, para todo movimento forte de mercado, aquele que você vai pegar e vai dar aquela porrada, que muita gente que analisa gráfico fala assim, nossa, do nada o mercado subiu, ou do nada o mercado caiu, não entendi o que aconteceu. Era para ele ter caído porque rompeu a média móvel e ele subiu. Nossa, isso aqui não tem explicação. Pessoal, tem explicação sim. Se subiu é porque alguém comprou. E alguém tinha urgência para comprar. E ele saiu fazendo isso a mercado levando o preço. Aplicando aquele conceito que eu falei para vocês da agressão do book, né? Ele consumiu todas as vendas porque ele queria comprar, ele foi comprando a mercado e levou o preço para cima. Então vamos reparar aqui, ó, e vamos identificar quem fez esse movimento. Alguém fez esse movimento. Alguém comprou muito, né? Reparem na Ideal, pessoal. Hoje a Ideal, ela começou o dia vendendo. Ela vendeu uns 4, 5 mil contratos e fez esse movimento aqui, ó. Esse movimento, para quem gosta de análise técnica, que eu vou falar, ele tentou vir testar um fundo, ele tentou fazer um rompimento ali, né? Ou seja, mas analisando pela ótica dos players e sabendo identificar o movimento, eu sabia disso. Olha lá, a Renata falou também que viu. Enfim, o mercado ele costuma fazer alguns testes, tá? Nem tudo no mercado é tão bonitinho. Tem armadilhas, os players sabem fazer essas armadilhas. Né? Tem um rompimentozinho, tem uma mínima, tem alguma coisinha. Então o que a Ideal fez? Ó, teve a primeira puxada, a Ideal veio, puxou de novo. Para chamar o quê? Para chamar gente querendo vender junto com ela. Mas a intenção dela não era vender. A intenção dela era comprar. Só que ela queria fazer o quê? Comprar num patamar de preço melhor. Então ela puxou o preço primeiro,
Na hora que o preço veio, entrou liquidez para ela, o que ela fez? Ela simplesmente virou a mão e comprou 11 mil contratos. E tinha um outro player desde o começo do dia, que é o Bradesco, que comprou também 10 mil contratos, 14 mil contratos. Esses dois players levaram o índice sozinhos. E aí você vê, puxada, puxada. A Necton até entrou no meio do caminho tentando vender 10 mil contratos. E esse player dá medo dele. Depois eu explico para vocês por quê. Entrou ali, tentou vender, mas a atuação sozinha da Necton não foi suficiente para segurar a alta, que Bradesco e Ideal fizeram. Reparem no seguinte, ó. Agora eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Reparem que quando o Bradesco e Ideal param de comprar, vamos ver que horas era isso, ó. Por volta de 11h10 da manhã, Bradesco e Ideal pararam de comprar. Vamos pegar aqui no gráfico, aqui, ó, 11h10 da manhã. 11h10 da manhã foi por aqui. Tá vendo? Ó? Então vamos lá. Pararam de comprar, começaram a vender. Deixa eu só pegar esse horário da venda aqui da Ideal. Meio-dia e 23 aqui, ó. Meio-dia e 23 a Ideal começou a vender. Vamos ver em que momento no gráfico era isso. Meio-dia e 20 aqui, ó. Tá aqui, pessoal, ó. Na hora que o player que estava mais comprado no dia descarregou e o segundo mais comprado do dia descarregou, o preço fez seu topo e voltou. Então, até o momento em que eles estavam comprando, o preço estava subindo. Depois eles pararam de comprar, o preço deu uma estabilizada. Tá vendo? Ó, eles compram um pouco. E aí o preço segurou. Depois o preço caiu, deram uma batida forte, o Bradesco zerou bastante, depois voltou a subir e o preço voltou a subir. A Ideal ficou comprando ali, enfim, aí teve mais algum player que comprou. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, por trás desses movimentos de mercado estão os players. Eles estão fazendo isso. Monitorar esses players e entender o que cada um está fazendo e principalmente, né, entender a característica de cada player, como que eles atuam, traz para a gente uma boa vantagem competitiva. Ignorar isso aqui e achar que gráfico é o suficiente, você está ignorando a principal parte do mercado, que é entender a dinâmica, a microestrutura, quem está ali, o que estão fazendo. Então, assim, não tem como, pessoal, ignorar isso aqui. Um cara que quer viver de mercado, quer ter consistência, quer ser profissional, falar que não utiliza fluxo, cara, alguma coisa errada tem, porque é como se eu falar que eu vou vender, sei lá, qualquer coisa, vou abrir um negócio e não conheço ninguém que faz isso, não conheço meus concorrentes, não sei quem que é meu cliente, não sei de ninguém, só sei que eu faço. Cara, isso não existe. Você tem que entender o que está acontecendo no seu negócio, você tem que entender todo o ecossistema, você tem que entender quem atua. Cara, se vocês pegarem qualquer dia, depois que vocês começarem a analisar gráfico, e vocês perceberem uma atuação de um player, uma Goldman, um player estrangeiro, vendendo 40 mil, 50 mil contratos de índice, vocês vão ver o que eu estou falando. Pegar um movimento desse junto com um player grande e surfar com ele é a coisa mais deliciosa que tem no mercado. Porque você vê o player entrando, você fala, cara, esse cara é grande, ele não entra pequeno, entra junto com ele, e o mercado vai. E ele monta, e você vai com ele. Na hora que ele parou, você para também. É que a questão lá, não sei se vocês já escutaram esse termo tubarão e sardinha no mercado. Tubarão são esses caras, a gente tem que seguir eles. A gente é o peixe piloto, eu fico ali. Sobrar alguma coisa do tubarão, a gente pega. Então, assim, não tem como não olhar para isso. E o tema de hoje é a importância do fluxo. Eu quero abrir o olho de vocês para entender essa questão. Não tem como não olhar para o fluxo. O fluxo que a gente fala, que a gente tanto fala, nada mais é do que entender a dinâmica de mercado. Tá? Quando a pessoa ignora isso aqui, ela está ignorando a principal parte do mercado, que é o que os players estão fazendo. Quem está gerando esses preços? Só olhar gráfico é olhar coisa do passado, é resultado pronto. Agora você olha um movimento desse de queda. Quem fez esse movimento? O que aconteceu? Alguém atuou. Alguém teve que vender, agredir na venda. Então a gente monitora isso através dos players. Também uso um gráfico de pontos, que eu monitoro a quantidade de agressão e quantidade de agressão acumulada. Se está fluxo comprador no dia, se está fluxo vendedor no dia. Então isso aqui também me dá uma boa indicação. Hoje o dia foi de fluxo comprador. A maior parte do tempo o índice passou com fluxo comprador positivo. E aqui são a quantidade de agressão por cada tick, né? Por cada candle de 50 pontos. A gente usa por pontos ali, é um gráfico atemporal.
Não dá para explicar tudo hoje, mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem ferramentas para monitorar a atuação dos players. E aí a gente passa a atuar de acordo com isso. Quando vocês começarem a olhar para isso e entender um pouco dessa dinâmica, claro que não é fácil no começo entender tudo isso, depois você começa a se familiarizar um pouquinho com os players, com a atuação, como é que funciona. Tem que ter tempo de tela, pessoal. Tem que estar aqui olhando, tem que ver, isso muda muito, né? Tem player que não atuava antes, que atua agora. Então, conhecer cada um deles é estar no mercado, é olhar, é treinar. Então, assim, isso daqui, quando você concilia a análise dos players com, por exemplo, uma análise técnica e pontos de mercado, você passa a atuar com muito mais tranquilidade.